um estudo bíblico e eu considero esse estudo bastante difícil para passar. Então eu gostaria que os irmãos, através de toda a mensagem, estivessem orando por mim, orando por você, e que nós possamos também estar utilizando a nossa Bíblia, raciocinando bastante. Faz um esforço aí para seguir a linha de raciocínio, porque eu gostaria de mostrar para vocês hoje que a nossa doutrina, a doutrina da Igreja Adventista do Sétimo Dia, não é simplesmente um jogo de doutrinas, mas na verdade elas estão todas conectadas, elas estão todas ligadas, e eu quero que nós vejamos hoje as nossas doutrinas, como elas formam um quadro completo do plano da redenção. O tema do sermão, ou do nosso estudo nessa noite, é a expiação final. Então nós vamos falar sobre a expiação final e mostrar como as nossas doutrinas estão ligadas uma à outra e formam um quadro completo no plano da redenção. Então eu convido aos irmãos a orar nesse momento. Vamos pedir a bênção de Deus e iniciar nosso estudo. Pai Celestial, nós queremos mais uma vez agradecer pela vida e também por nos dar um dia maravilhoso na Tua proteção, usufruindo das Tuas bênçãos, em comunhão com os nossos irmãos. E agora que nós chegamos a esta noite, pedimos a companhia dos Teus santos anjos, que nós possamos sentir a atmosfera celestial nesse local. Nós também convidamos a presença do Teu Espírito Santo a cada coração aqui presente, para que o Senhor possa iluminar a nossa mente com o amor de Deus e com a Tua Palavra. Me capacite a transmitir essa mensagem, é o que eu peço, em nome de Jesus. Amém. Eu lanço a pergunta para vocês: qual é o maior problema que a humanidade tem que enfrentar? Quer eles sejam cristãos ou não cristãos, de outras religiões, ateus, seja o que for, qual é o maior problema que a humanidade tem que enfrentar? Ok, a maioria de vocês disseram o pecado, e é verdade, o pecado é um dos maiores problemas que a humanidade tem que enfrentar, mas ao mesmo tempo nós temos que reconhecer que nem todas as pessoas neste mundo enfrentam o problema do pecado. Na verdade, eles vivem a sua vida de forma descuidada e não estão nem aí para o problema do pecado. Eu estou me referindo a um problema que todo ser humano tem que enfrentar, quer ele crer em Deus ou não. Que problema é esse? É a morte. Todos teremos de enfrentar a morte. Se não na nossa vida, porque nós sabemos que a última geração de santos serão transladados sem passar pela morte, mas ainda assim teremos de enfrentar a morte na vida daqueles a quem nós amamos. Neste mundo de pecado, onde foi introduzido também a morte, infelizmente nós temos que algum dia da nossa vida enfrentar o problema da morte. E às vezes nós esquecemos da morte, nós vivemos a nossa vida tranquilamente, mas só de saber que um dia nós vamos morrer ou nós vamos perder alguém querido, tira aquela paz que nos traria um conforto demasiado ao estarmos aqui nessa terra. De certa forma é até bom, porque nos faz almejar por um novo céu e uma nova terra. Mas veja comigo, se o problema é a morte, qual seria a solução? Jesus. Ok, vamos ser um pouquinho mais específicos. Sim, Jesus é a solução, mas de que forma Jesus traria a solução? Se o problema é a morte, a solução seria a ressurreição, sim ou não? Ok, veja comigo o que a Bíblia tem a dizer. Vamos a 1 Coríntios capítulo 15, verso 22, 1 Coríntios capítulo 15, verso 22. Nós sabemos que nós morremos porque herdamos uma natureza caída, e todo aquele que possui uma natureza caída sofrerá a primeira morte, a morte natural, como nós chamamos. Na verdade não é natural, né? Mas a primeira morte é uma consequência de termos a natureza caída. E aqueles que serem ou permanecerem ímpios passarão também pela segunda morte, né?
mas o problema é a morte. A solução seria, então, vamos ver no verso 22 o que a Bíblia tem a dizer. A Bíblia diz: porque assim como todos morrem em Adão, assim também, quantos serão vivificados? Todos serão vivificados em Cristo. Quantos serão vivificados em Cristo? Todos, sem exceção. E o que a Bíblia quer dizer com ser vivificados em Cristo? Veja o verso 21, o verso anterior. A Bíblia declara: porque assim como a morte veio por um homem, também há, qual é a próxima palavra? Ressurreição dos mortos veio por um homem. E nós sabemos que este homem que traz a ressurreição é o Senhor Jesus Cristo. Então a Bíblia declara que o problema é a morte, mas todos serão ressuscitados em Jesus Cristo. Amém? Isso não significa que todos serão salvos, mas a Bíblia declara que todos serão ressuscitados. A Bíblia também nos diz, no livro de Atos, vamos abrir no livro de Atos, capítulo 24, se você tem a sua Bíblia, por favor, vá lá comigo, em Atos, capítulo 24, e o verso 15, quando você chegar lá, por favor, diga amém. Atos, capítulo 24, verso 15, vai falar sobre a ressurreição de todos os homens. A Bíblia diz ali: tendo esperança em Deus, Atos 24, verso 15, continuando, como estes mesmos também esperam, de que há de haver ressurreição de mortos, assim dos justos como dos injustos. Uma vez mais a Bíblia confirma que todos serão ressuscitados. Haverá ressurreição dos mortos, não somente dos justos, mas em Cristo Jesus, até mesmo os ímpios serão ressuscitados. Não necessariamente serão salvos, mas serão ressuscitados. Por causa da morte de Jesus na cruz do Calvário e a sua ressurreição, Ele deu a oportunidade da salvação, a segunda chance a todos os homens. E a Bíblia declara que os ímpios também serão ressuscitados. Nós podemos afirmar a mesma coisa em João capítulo 5. Vamos recorrer agora a João capítulo 5, rapidamente. João capítulo 5 e o verso 29. Está falando sobre o mesmo conceito, sobre a ressurreição de todos os homens, queira eles sejam justos ou injustos. João capítulo 5, verso 29, a Bíblia diz: e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição. De que tipo de ressurreição? Da vida. E eu quero crer que estes que fizeram o bem são os justos, que sairão na ressurreição da vida eterna. E o verso continua dizendo: e os que fizeram o mal, eu quero crer que os que fizeram o mal são os injustos, os ímpios, para a ressurreição da condenação. Aí está as duas ressurreições. O problema, através do pecado, entra o problema da morte, da qual todos têm de enfrentar. A solução para o problema é a ressurreição em Cristo Jesus. No entanto, haverá quantas ressurreições? Duas ressurreições, dos justos e dos ímpios. Agora, como é que Deus Ele vai determinar que qual ressurreição nós faremos parte? Como é que Deus ele vai dizer em qual ressurreição eu e você faremos parte? Se é a dos justos ou a dos ímpios? Dê uma olhada em Eclesiastes capítulo 12. Vamos lá. Eclesiastes capítulo 12. Vamos recorrer ao Antigo Testamento. Eclesiastes capítulo 12. Eclesiastes capítulo 12 e o verso 14. Veja o que a Bíblia diz a respeito de como Deus vai estabelecer em qual ressurreição nós faremos parte. A Bíblia diz assim no verso 14 de Eclesiastes 12: porque Deus há de trazer ao quê? A juízo toda a obra, até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja
Mas lembra o que determina em que ressurreição nós estaremos? Será se nós fizermos o bem ou se nós fizermos o mal? Mas para Deus determinar em qual ressurreição nós faremos parte, se é daqueles que fizeram bem ou daqueles que fizeram mal, primeiramente Ele trará todas as coisas em juízo. É no juízo investigativo que Deus vai determinar em qual ressurreição nós vamos pertencer. Agora eu lanço a pergunta para vocês. O juízo investigativo, ele é fundamentado ou embasado em quê? Baseado em que Deus irá julgar as nossas obras, quer elas sejam boas ou más. Ok, vamos dar uma olhada. Ok, alguém respondeu. Daniel capítulo 7, vamos abrir a nossa Bíblia lá. Se os seus irmãos estão percebendo, mas nós estamos cada vez mais entrando nas doutrinas adventistas. Vamos a Daniel capítulo 7, já estamos falando do juízo investigativo, que acontece em que local o juízo investigativo? Ok, no céu, mas em que lugar no céu? No santuário. Qual local do santuário? No Santíssimo. Ok? Veja o que a Bíblia tem a dizer em Daniel capítulo 7 e o verso 10. A Bíblia declara, Daniel 7, verso 10: um rio de fogo manava e saía de diante dele, milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões assistiam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Então, o juízo investigativo, ele será fundamentado ou embasado no que está escrito nos livros. Os livros são os registros da qual Deus utilizará para usar no juízo investigativo. Estão seguindo o raciocínio até agora? Sim ou não? Sim. Ok, agora eu pergunto para vocês. Os livros são registros, né? O livro do pecado, o livro de memória. Que livro mais? O livro da vida. São estes os livros que são o livro de registro, né? O livro da morte seria compatível de pecado. Agora, existe algum outro registro da qual Deus utilizará também para julgar? Além dos livros, existe algum outro registro? Eu gostaria até mesmo de colocar aqui no quadro para facilitar o nosso estudo. O primeiro registro da qual Deus utilizará no juízo investigativo são os livros que estão no santuário celestial. Os registros da qual encontra-se o nome daqueles que aceitaram a Cristo, encontra-se os pecados cometidos e também as boas ações. Existe algum outro registro? Sua santa lei. Veja em Romanos capítulo 6, verso 12. Vamos a Romanos capítulo 6, verso 12. Vamos lá, vamos recorrer lá rapidamente. Romanos capítulo 6 e o verso 12. Quando estiverem lá, digam amém. Amém. Ok, está escrito lá em Romanos 6, verso 12: não reine, portanto, o pecado. Aonde que o pecado não deveria reinar? Em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. A Bíblia está dizendo que é possível o pecado reinar aonde? Na nossa vida. Eu pergunto aos irmãos: você precisaria ir no santuário celestial para saber que um bêbado tem o pecado da intemperança, sim ou não? Você precisa olhar nos livros de registro para saber que ele está praticando a intemperança, sim ou não? Não, porque existe um registro em sua própria vida. Não é verdade? É um outro registro da qual Deus utilizará para nos julgar durante o juízo investigativo. Seria na nossa vida. Muito bem, vamos continuar o nosso estudo. Eu lanço ainda a pergunta: existe algum outro registro da qual Deus tem que realmente resolver este problema do pecado que nos trouxe a morte? Venha comigo em Jeremias capítulo 17, verso 1. Tenta fazer um esforço aí para acompanhar o raciocínio, porque eu gostaria de que você entendesse hoje a maravilha da mensagem adventista. Jeremias,
Ok? Capítulo 17, o verso 1. Essa primeira fase do nosso estudo seria a parte mais difícil, mas faça o seu esforço. Jeremias, capítulo 17, o verso 1, nós vamos encontrar o terceiro registro dos pecados. O primeiro sendo nos livros que estão no santuário celestial. O segundo sendo na vida daquele que está na prática do pecado. O terceiro nós vamos ver no versículo 1 de Jeremias 17. O pecado de Judá, do povo de Deus, está escrito com um ponteiro de ferro, com ponta de diamante, ou seja, não pode ser apagado. Está registrado. Aonde que ele está registrado? Gravado na tábua do seu, qual é a próxima palavra? Do seu coração e nas pontas dos vossos altares. Ou seja, existe um registro de pecado em nosso coração, ou seja, na nossa consciência. Ó, meus irmãos, quantas vezes nós nos arrependemos de um pecado, chegamos ao Senhor Jesus Cristo, confessamos os nossos pecados, pedimos perdão a Ele, aceitamos a graça dEle, somos justificados pela fé. Quando dá mais adiante, parece que nós estamos confessando o mesmo pecado, porque existe um registro de pecado na nossa consciência. Quando Adão pecou, a palavra de Deus revela que a primeira folha que caiu de uma árvore, e Adão viu aquela folha caindo, ele chorou mais do que nós choramos pelos nossos mortos. E quando ele viu aquela folha caindo, sabe o que ele pensou? Por que eu comi daquele fruto? Ele não havia confessado o seu pecado, não havia se arrependido, não havia sido perdoado, mas ainda assim havia registro do pecado dele na sua consciência. Então vou colocar aqui o terceiro registro que existe dos nossos pecados na consciência. Muito bem, vamos continuar. Agora, a Bíblia declara que quantos pecaram? Todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus, não é verdade? Romanos 3, verso 23. Para Deus nos colocar na ressurreição dos... Qual é a ressurreição que nós queremos estar? Dos justos. Vocês concordam comigo que nós deveríamos ser justos, sim ou não? Para uma pessoa estar incluída na ressurreição dos justos, ele tem que ser uma pessoa justa. Agora eu pergunto para vocês, se os nossos registros forem avaliados, seremos nós encontrados justos, sim ou não? Não vamos levar em consideração o plano da redenção, mas vamos analisar se não fosse por Jesus e os nossos registros fossem avaliados, Jesus poderia nos colocar na ressurreição dos justos, sim ou não? Não, senão ele estaria praticando uma injustiça. Nós deveríamos estar na ressurreição dos ímpios. Todos pecaram. Os registros revelam que nós merecemos fazer parte da ressurreição dos ímpios. E agora Deus tem um problema seríssimo para resolver. Ele quer nos colocar na ressurreição dos justos, mas os registros dizem para Deus que Ele não pode fazer isso. E agora o que Deus fará para nos colocar na ressurreição dos justos? Alguma coisa Ele deve fazer que vai justificar a sua atitude perante todo o universo. Ele não pode simplesmente nos colocar na ressurreição dos justos quando a nossa vida não é justa, quando os registros estão ali colocados como em falta, quando a nossa consciência ela está com os registros de nossos pecados, com a nossa culpa. Querem saber o que Jesus fará para lidar com esse problema?
e nos colocar na ressurreição dos justos? Veja comigo o que a Bíblia tem a dizer em Apocalipse capítulo 12. Vamos lá, Apocalipse capítulo 12 e o verso 11. Tente ir lá o mais rápido possível para nós conseguirmos avançar no nosso estudo. Apocalipse capítulo 12, o verso 11. Quando chegarem lá, por favor, digam amém. Ok, Apocalipse 12, verso 11, a Bíblia diz assim: e eles, falando do povo de Deus, o venceram. De que forma que o povo de Deus venceu? Pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Jesus eles foram vitoriosos, e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. A Bíblia declara que pelo sangue de Jesus nós podemos ser vitoriosos, amém? E quando nós somos vitoriosos, estamos vencendo o nosso pecado. O pecado está reinando no nosso corpo mortal, ou ele não está mais reinando? Não está mais reinando. É necessário que, através dos méritos de Cristo, nós recebamos poder para vencer o pecado, para que Deus possa lidar com o registro que está na nossa vida. Através do seu sangue Ele fará isso por nós, amém? Amém. Dê uma olhada agora o que a Bíblia tem a dizer em Hebreus capítulo 9. Vamos a Hebreus capítulo 9. Como é que ele vai lidar com os outros registros? Hebreus capítulo 9, e a propósito, este livro foi especialmente escrito para a Igreja Adventista do Sétimo Dia, amém? Fala sobre o santuário celestial e a obra de Cristo como sumo sacerdote. Hebreus capítulo 9, o verso 7, nós vamos ver aqui como é que Deus vai lidar com o registro de nossos pecados que estão nos livros. Hebreus capítulo 9, no verso 7, a Bíblia diz assim, tentem acompanhar, esse verso é um pouquinho difícil, okay? Mas ele está retratando justamente a nossa fé. Prestem bastante atenção, acompanhem o raciocínio. Vai utilizar a linguagem literal, mas nós vamos fazer a aplicação, para o santuário celestial. Verso 7 lê, mas no segundo, interpreta para mim no segundo. Exatamente, no segundo véu, no segundo compartimento, no lugar santíssimo. O que acontecia lá no lugar santíssimo? Só o sumo sacerdote. Quantas vezes no ano? Uma vez no ano. Eu pergunto para vocês, que serviço é esse? Que cerimônia é essa que acontecia uma vez no ano lá no Santíssimo? O dia da expiação, que nós sabemos que começa em 1844. Vamos continuar lendo o que acontece no Santíssimo por Jesus Cristo a partir de 1844. Verso 7 continua lendo, de que forma o sacerdote entrava lá? Não sem sangue. Qual era o requisito para o sacerdote entrar no Santíssimo? Ele deveria ter o quê? Sangue. Sim ou não? E de que forma que o sacerdote do santuário terrestre, naquela ilustração, conseguia obter o sangue para entrar no Santíssimo? Através da morte do bode do Senhor. E aquele bode apontava para a morte do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia está dizendo que por causa da morte do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário por os nossos pecados, escutem com cuidado, Ele ganhou o direito de entrar no Santíssimo. E nós sabemos que a Bíblia diz que sem o derramamento de sangue não há o quê? Remissão de pecado. Ou seja, que através do derramamento do sangue de Jesus na cruz do Calvário, Ele tem o direito de entrar no Santíssimo para pagar os nossos pecados. Para perdoar os nossos pecados. Para lidar com o problema daquele registro que está lá em cima, que é os pecados que estão escritos no livro do pecado e da morte. Através do seu sangue, Jesus Cristo vai lidar com o registro do nosso pecado que está lá no santuário celestial, amém? Agora ainda permanece mais um registro, que é na nossa consciência,
Lembra de Jacó, quando ele pecou contra o seu irmão e contra o seu pai, defraudou a primogenitura de seu irmão? Ele teve que sair de casa, fugido, nunca mais viu a sua mãe, trocou o seu travesseiro por uma pedra e a sua consciência pesava. E muitos anos depois, mesmo tendo sido perdoado por Deus, a consciência dele dizia: por que você fez isso? Havia registro de pecado na consciência. Como Deus vai tratar deste problema? Querem saber? Veja só no livro de Hebreus, capítulo 9, o verso 9. Hebreus capítulo 9, o verso 9, a Bíblia diz que é uma alegoria, falando do santuário terrestre. É simplesmente uma alegoria, uma ilustração, do verdadeiro, que é o celestial, que é uma alegoria para o tempo presente, em que se oferecem dons e sacrifícios, que quanto a, qual é a próxima palavra? A consciência não pode aperfeiçoar aquele que faz o serviço. Aqui não está falando de perfeição de caráter, não. Aqui está falando da perfeição da consciência. Está dizendo que o sangue de bode, de carneiro, de animais, não pode aperfeiçoar a nossa, todo mundo? A nossa consciência. Ele está tentando fazer uma transição do sangue de carneiros e de bodes para o sangue de quem? O sangue de Jesus. O sangue de carneiro e de bodes não resolverá o problema do registro do pecado na nossa consciência. É o sangue de Cristo que resolverá. Vamos ver como Cristo vai fazer isso. Ainda no livro de Hebreus, veja comigo capítulo 10 e o verso 1. Agora é difícil, hein? Acompanhe bem perto. Vamos ficar todos juntos aí. Principalmente se você tiver uma tradução diferente da minha, pode ser que nós venhamos a nos perder, então prestem bastante atenção. Hebreus capítulo 10 está utilizando a imagem, a alegoria do santuário terrestre para ilustrar o verdadeiro tabernáculo celestial. E o que Cristo está fazendo por nós, diz assim no verso 1: porque tendo a lei, quando diz aqui a lei, falando da lei cerimonial, tendo a lei a sombra, simplesmente o reflexo dos bens futuros sendo o santuário, a lei cerimonial, não a imagem exata das coisas, as coisas sendo o celestial. Nunca, a lei cerimonial, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem, com qual frequência? Cada ano, dia da expiação está falando. Aqueles sacrifícios lá no dia da expiação, que acontecia todos os anos, nunca com aqueles sacrifícios pode aperfeiçoar os que a eles se chegam. Aqueles sacrifícios não aperfeiçoam aqueles que se chegam. É o sacrifício de Cristo que pode aperfeiçoar. Olha o verso 2. De outra maneira, se aqueles sacrifícios servissem para nos fazer perfeitos, pertinente à consciência, de outra maneira teriam deixado de se oferecer. Ou seja, se aquilo lá resolveria o problema da nossa consciência, nós não ofereceríamos aquela cerimônia todos os anos, só ofereceríamos uma vez só. Continuando, teriam deixado de se oferecer, porque purificados uma vez os ministrantes, nunca mais teriam consciência de pecado. Vocês conseguiram entender o que o versículo 2 falou? O versículo 2 está dizendo que se o santuário terrestre, no dia da expiação, aquela cerimônia pudesse aperfeiçoar a sua consciência, você não mais teria lembrança de quê? Do seu pecado. A prova que aquela cerimônia não funciona é porque quando acabava o dia da expiação, todo o povo poderia fazer o que dos seus pecados? Se lembrar dos seus pecados. É o que esse verso está dizendo. Leia uma vez mais. Vamos ler o versículo 2. Eu senti que alguns de vocês não acompanharam o raciocínio. Ele faz, no verso 1,
a demonstração que o santuário terrestre não funciona. Aí o verso 2 ele diz: de outra maneira, se funcionasse, teriam deixado de se oferecer, porque purificados uma vez os ministrantes, nunca mais teriam consciência de pecado. Meus irmãos, o dia da expiação do santuário terrestre não vai purificar a nossa consciência do pecado, mas é o dia da expiação do santuário celestial que vai purificar a consciência dos nossos pecados. Amém. Amém. Permita-me ler uma citação. O Espírito de Profecia diz: se Jacó não se houvesse arrependido previamente do pecado de obter a primogenitura pela fraude, Deus não poderia ter ouvido sua oração e misericordiosamente preservado sua vida. Agora ela vai fazer a aplicação, porque está falando de Jacó, porque a última geração passará pela angústia de Jacó. Olha só a aplicação. Assim, no tempo de angústia, se o povo de Deus houvesse de ter pecados não confessados para aparecerem diante deles enquanto torturados pelo temor e angústia, abater-se-iam, o desespero lhes cortaria a fé, e não poderiam ter confiança para pleitearem com Deus seu livramento. Mas conquanto tenham uma intuição profunda de sua indignidade, note o que diz agora: não terão faltas ocultas a revelar. Seus pecados ter-se-ão apagados pelo sangue expiatório de Cristo, e eles não os podem trazer à lembrança. Amém? Amém. Meus irmãos, quando Cristo apagar os nossos pecados, nós não teremos mais lembrança dos nossos pecados. Amém. Isso está em Patriarcas e Profetas, página 202. Patriarcas e Profetas, página 202. Isso é tremendo, irmãos. Isso daqui é o centro, isso daqui é a parte principal da nossa mensagem. Às vezes nós focamos em 1844, quando ele começou a obra para poder apagar os nossos pecados. Nós estamos focando muito mais no começo, ao invés de focar na obra em si que ele realizará. Quando Cristo acabar o juízo investigativo, todos os casos estiverem decididos, Ele irá fazer a expiação final de nossos pecados. Ele irá apagar os nossos pecados, pois Ele comprou o direito de fazer isso na cruz do Calvário. E pelo seu sangue, pelos seus méritos, quando Ele apagar os pecados, nós não teremos mais lembrança de nossos pecados. Amém. Isso é tremendo, irmãos. Ele irá lidar com todos os registros para podermos colocar em qual ressurreição? Na ressurreição dos justos. Quando os registros estão contra nós, Deus está planejando o que nós vamos fazer para poder colocá-los na ressurreição dos justos. Já sei, elaborar o plano da redenção para poder apagar os registros dos livros na nossa vida, na nossa consciência, através do sangue de Jesus. É por isso que nós temos hinos maravilhosos que falam que no sangue de Jesus há poder. Amém. Note essa citação: Cristo em seu santuário, página 96. Cristo em seu santuário, página 96, diz o seguinte: quando o sumo sacerdote, por virtude do sangue da oferta pela transgressão, falando do sacerdote do santuário terrestre, uma vez que foi feita a oferta pelo pecado, foi derramado o sangue, o que ele fazia no dia da expiação? Removia do santuário os pecados, colocava-os sobre o bode emissário que representava Satanás e por fim levava a culpa dos pecados que ele instigou os justos a cometerem, justos agora pelo sangue de Jesus ao vencerem os seus pecados. Continuando a citação: quando Cristo, pelo mérito, ela está fazendo a aplicação, ela falou do santuário terrestre e agora ela vai fazer a aplicação. Quando Cristo, pelo mérito de seu próprio sangue, pelo mérito de seu próprio quê? Sangue.
remover do santuário celestial os pecados de seu povo, ao encerrar-se o seu ministério. Quando é que Ele vai remover os nossos pecados? Ao encerrar o seu ministério, quando a porta da graça fechar. Isso é importante, grave isso, eu vou voltar nesse pensamento daqui a pouco. Ele o colocará sobre Satanás, que na execução do juízo deverá encarar a pena final. Cristo em seu santuário, página 96. Alguns acham que Cristo, Ele apaga os nossos pecados assim que nós nos arrependemos e confessamos. Mas vamos ver se vocês estão acompanhando o raciocínio. Qual é a maior prova que os nossos pecados não foram apagados? Porque nós nos lembramos dos nossos pecados. Mas quando Cristo encerrar o juízo investigativo e apagar os nossos pecados, nós não poderemos lembrar mais. Amém. Não diz que nós não lembraremos quem nós somos, quem nós fomos, as pessoas a qual conviveram conosco, mas diz que nós não lembraremos mais aquelas palavras duras que nós falamos aos nossos pais. Não lembraremos mais quando nós agredimos alguém com palavras rudes. Não lembraremos mais quando colocamos aquele cigarro na boca. Não lembraremos mais os nossos pecados, irmãos. Isso é tremendo, é o amor de Deus pela humanidade. Amém. Amém. Agora eu pergunto aos irmãos: Amém. Amém. existe algum outro registro de pecado da qual Deus lidará com ele? Veja o que a Bíblia diz em Isaías 43. Vocês estão preparados para ver o que está em Isaías 43? Amém. Pode ser muito pesado para vocês, irmãos. Vamos a Isaías 43. Isaías 43 e o verso 25. Isaías 43 e o verso 25, quando estiverem lá, digam amém. A Bíblia diz o seguinte, e aqui é Deus falando através do profeta. Olha o que a Bíblia diz, todos aí, hein? Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados Nunca mais lembro. não me lembro. Quando Deus apagar os nossos pecados do santuário celestial, Ele também apagará os pecados da sua própria consciência. Estou sentindo que alguns de vocês estão tendo alguma indigestão. Olha o que Hebreus diz para nós. Vamos a Hebreus capítulo 8. De volta ao livro de Hebreus, que trata justamente desse tópico, o apagamento dos pecados, a expiação final. Hebreus capítulo 8. Amém. 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 A partir do verso 15 vai falar sobre a nova aliança. Na verdade é Hebreus capítulo 10, ok? Hebreus capítulo 10. A partir do verso 15 fala sobre a nova aliança do Evangelho, que é colocar a lei em nossos corações, em nossa mente, em nosso entendimento. Vamos ler o verso 16. Qual é a nova aliança? Essa é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seus corações e as escrevereis em seus entendimentos. Verso 17. E jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Amém? Amém. Ora, onde há remissão destes, não há mais anulação pelo pecado. Amém. Quando Cristo apagar os nossos pecados, acabou, meus irmãos. Não precisaremos mais recordar de nossos pecados. Glória a Deus. De quem que Ele vai apagar os pecados no contexto? Aqueles que aderiram à nova aliança. Tem a lei no coração e no entendimento. Você já imaginou? Você chegando no céu, com a sua coroa de ouro, Glória a Deus.
E de repente você vê que Jesus está vindo na sua direção. Dá um frio na barriga. Seu Redentor está caminhando à sua direção. E você se sente tão indigno de encontrá-lo, de estar no céu. Você sabe que você foi um pecador quando estava na terra. Mesmo ao vencer os seus pecados, não se sentiu digno de estar no céu. E o Salvador se aproxima e você vai falar com Ele e abaixa a cabeça e diz: Senhor, muito obrigado. Lança a coroa a seus pés e diz: mas eu não mereço. Envergonhado de seus pecados, diz: eu não mereço, mas Senhor, mesmo não merecendo, mas eu não consigo lembrar de meus pecados. E Jesus olhará para você e dirá: não se preocupe, porque eu também não me lembro dos seus pecados. Amém. Pode me olhar no olho, sem ter vergonha. Você já foi a algum lugar onde você pecou contra alguém, ou alguém pecou contra você, vocês se perdoaram, mas depois de 5 anos você encontra aquela pessoa e aí volta a lembrança daquele pecado? Está tudo perdoado, está tudo ok, mas a lembrança está ali? Não será assim quando você encontrar Jesus. Quando você encontrar os seus irmãos no céu, você não estará lembrando os pecados que eles cometeram, e eles não estarão lembrando os pecados que você cometeu. Meus irmãos, Cristo quer que nós tenhamos perfeição de caráter, mas perfeição também de consciência, para então Ele nos colocar na ressurreição dos justos e poder nos dar a perfeição de natureza, perfeição de caráter, perfeição de consciência e perfeição de natureza. Tudo pelos méritos do sangue de Jesus, pelo seu sacrifício por nós. Vocês acham que Jesus nos ama? Amém. Lembra que eu falei para vocês que as nossas doutrinas, elas estão todas ligadas? Nós começamos a falar da entrada do pecado, que trouxe o que? O pecado? A morte. Nós vimos que a solução para a morte é a ressurreição em Cristo Jesus. Mas haverá quantas ressurreições? 2 ressurreições, dos ímpios e dos justos. E Deus determinará qual ressurreição nós participaremos, baseado no juízo investigativo, através do juízo investigativo, da qual tem como base a lei de Deus, todas as nossas doutrinas. E o juízo acontece no santuário. Os registros são os livros que são no céu. Através da justiça pela fé, pelos méritos de Cristo Jesus, nós podemos vencer o pecado. Os pecados serão apagados na expiação final, no lugar santíssimo do santuário. Nossos registros estarão limpos para podermos ter direito de estar na ressurreição dos justos, sem que Satanás venha acusar a Deus. Satanás não encontrará falta em nenhum lugar, nem mesmo quando acusar o povo de Deus durante o tempo de angústia, porque eles não poderão se lembrar dos pecados. E na segunda vinda de Cristo, Ele ressuscitará os justos. E aí nós temos um espaço que é o milênio. Depois do milênio, a ressurreição dos ímpios, a segunda ressurreição, onde eles recebem a condenação. E aí sim nós temos novos céus e nova terra. Meus irmãos, nós não temos simplesmente um jogo de doutrina. Nós temos o conhecimento do plano da salvação. Deus, através da sua palavra, nos fez o convite de aceitar a graça de Jesus. Não quer você hoje fazer uma decisão com Cristo?
Eu quero você hoje entregar a sua vida a Ele. Amém. Ele quer te colocar na ressurreição do justo. Você deve cooperar com Ele. Não pode haver registro de pecado na sua vida. Porque se houver registro de pecado na sua vida, se Ele apagar aqui, Satanás vai dizer, tudo bem, você apagou aí, mas tem aqui, eu estou vendo. Chegou a hora de nós tomarmos decisões na nossa vida. Existe alguma coisa que está te segurando para que você não avance na sua vida espiritual? Existe qualquer ídolo na sua vida, como talvez a televisão, programas de televisão indevido, novelas, filmes, talvez o orgulho, a prepotência, talvez o amor ao dinheiro, ao ganho, que tem feito você desprezar os conselhos de Deus. Existe algum problema na sua família, você e sua esposa? É hora de se humilhar a Deus. É hora de se ajoelhar e quebrar o seu coração sobre a rocha, para que nós venhamos ser esvaziados do nosso eu e a glória do homem seja lançada no pó da terra. E a glória de Cristo seja manifestada em nós. Ó, meus irmãos, se existe alguma decisão que você tem que fazer em sua vida, e a verdade é que todos nós temos que fazer decisões. Você não está fazendo o seu devocional? Não faz a sua oração diariamente, o seu estudo da Bíblia, do Espírito de Profecia? Faça uma decisão hoje. Você está em um relacionamento que está te afastando de Cristo? Entregue a Jesus. Não permita que nada venha te separar do amor de Deus. A única coisa, na verdade, que nos pode separar do amor de Deus é o pecado. Mas para isso Ele tomou providência. Ele nos estende hoje a salvação pelo seu sangue. Não existe nenhum pecado que foi cometido aqui nesta noite que Ele não pode te convencer e te levar ao arrependimento. Peça a Ele, me dá um arrependimento. Senhor, eu estou cometendo vez após vez, por favor, me dá o arrependimento, pois eu não me arrependi. Não permita que o arrependimento seja uma barreira entre você e Cristo. Se você não se arrependeu de algum pecado, venha a Ele da mesma forma. Ele vai te conceder o dom do arrependimento. Que Deus possa nos abençoar, nos lavar, nos purificar, para que um dia todos os nossos pecados sejam lançados no fundo do mar. Deus seja louvado. Senhor nosso Deus, nós queremos Te agradecer pelo plano da redenção, pela Tua bondade nos estender o convite da purificação de nossos pecados. Mas antes disso, nós pedimos que o Senhor nos conceda o dom do arrependimento. Se existe alguém aqui que está lutando contra o pecado, que está na prática do pecado, que o Senhor venha dar poder para essa pessoa obter o arrependimento. Amém. E para essa pessoa tomar a decisão de realmente subjugar as paixões pecaminosas, para que seja libertado do domínio do pecado. E Senhor, nós Te agradecemos pela promessa da expiação de nossos pecados. Nós almejamos o dia que poderemos Te olhar aos olhos, sem nos envergonhar. Essa é a nossa oração, nosso agradecimento, em nome de Jesus. Amém.